A palavra aborto, acredito que quase todos sabem disso, é a privação da vida. E o aborto hoje no Brasil, ele já é algo legal. Eu confesso que eu desconhecia até o momento que eu dei um estudo para algumas pessoas sobre o aborto. O aborto já é legalizado no Brasil em 3 situações. A primeira situação é o anencéfalo, quando uma criança tem algum problema na gestação e tem parcialmente um problema no cérebro. Então, se a mãe, a partir de um ultrassom, vê que a criança tem um problema, né, é uma criança que tem uma deformação no cérebro, já é permitido. A segunda permissão é em caso de estupro. Se a pessoa foi estuprada, né, a mãe tem o direito, seja, né, através do SUS, onde for também, de praticar o aborto. E o terceiro caso, até confesso que não acho pertinente o nome do caso, mas chama aborto terapêutico. Se a mãe estiver correndo risco de morte, o médico ou a família pode optar para que mate a criança e a mãe fique viva. Então, no nosso país, já está legalizado o aborto em 3 situações extremas. Confesso que, dentre elas aqui, uma ou outra eu não concordo, mas já foi votado, né, em outras audiências públicas, o STF já autorizou, então já é aprovado 3 situações de aborto no nosso país. O que está acontecendo? Vou fazer um resumo rápido aqui, porque a moção ela é bem complexa, né, tem que ser complexa, porque nós estamos enviando para a ministra. O que está acontecendo hoje no Brasil? O partido PSOL, até fala PSOL, mas P é em inglês, né? PSOL, juntamente com, eu nem conhecia esse instituto, o Instituto de Bioética, eles enviaram no dia 8 de março de 2017 um pedido à ministra para que pudesse convocar uma audiência. Eles não pediram nem uma convocação da audiência pública, eles queriam realmente que fosse legalizado o aborto numa 4ª situação. E eu confesso que essa 4ª situação é algo inadmissível no meu ponto de vista, e graças a Deus dos 3 vereadores que também assinaram essa moção. A 4ª situação é exclusivamente se a pessoa teve uma relação sexual, seja numa festa, em qualquer que seja o local, e ela não estiver satisfeita, né, com o pai daquela criança, ou o pai não estiver satisfeito com a mãe, ela tem o direito até a 12ª semana de gestação de optar se a criança vai ficar viva ou não no ventre dela. No meu ponto de vista, isso é um absurdo. Mas nós sabemos que isso não compete a nós, legisladores, não compete, né? Nós temos esse conhecimento, eu vi muitas pessoas, às vezes, até criticando na internet o nosso posicionamento, muitas não, poucas pessoas, mas nós temos a consciência que pertence essa decisão ao STF. Agora, a partir do momento que a ministra convocou uma audiência pública, onde vários membros da população, inclusive nós agora estamos aqui manifestando contra esse posicionamento, a ministra não tem a convicção que essa lei tem que ser alterada. Então, quando se convocou uma audiência pública, nos dá a liberdade e o direito de fazermos uma moção e entregar essa moção para ela. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, o porquê eu, Flávio, eu acredito que cada vereador vai ter seu espaço para estar demonstrando por que nós somos contra este tipo de situação e o aborto para ser legalizado nessa 4ª situação. Primeira delas, até um amigo da Câmara, não é vereador, ele conversou comigo e hoje ele me entregou um estudo dizendo que onde foi legalizado o aborto, diminuiu o número de abortos. Isso aí me chamou a atenção. E eu confesso que eu dei uma estudada, né, sobre isso. O nosso país é um país que está em desenvolvimento. E nessas audiências públicas que ocorreram no dia 3, na sexta-feira, e ocorreu hoje eu assisti uma parte também, eu fiquei extremamente preocupado de ver pessoas de outros países, principalmente países de primeiro mundo, participando da audiência pública e tendo a propriedade de mudar uma lei no nosso país. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Eu gostaria de ver se nós fôssemos aos Estados Unidos, um exemplo, e nós fôssemos convidados lá para participar da audiência pública e o nosso ponto de vista interferisse numa lei no nosso país. Então, quando esse meu amigo falou que diminuiu os abortos a partir do momento que foi legalizado, eu dei uma pesquisada rápida. Isso não é verdade. Países em desenvolvimento, eu vou provar para vocês que aumentaram o número de abortos a partir do momento dessa, não vou dizer legalização,
né, mas eles gostam de dizer regulamentação. Na África do Sul, teve um aumento de 200% do número de abortos a partir do momento que foi regulamentada essa lei. Ô Flávio, nós estamos falando da África, às vezes as pessoas falam da África, tem meus amigos ali, né, na nossa igreja, nós temos várias pessoas da África ali, a maioria de Angola, mas tem de Benin, de outros países, mas todos nós sabemos que a África do Sul é um país, um ponto fora da curva, é um país de recurso financeiro muito grande, onde tem um índice de desenvolvimento bom, mas aumentou lá 200%. Vamos pegar agora aqui um país vizinho nosso, que é o Uruguai. No Uruguai teve um aumento de 37% do número de abortos a partir do momento que começaram a regulamentar, entre aspas, o aborto. Então, esse ponto, especificamente, é um ponto falho, é um ponto irreal, que as pessoas têm aproveitado essa situação, né, principalmente no tempo de política agora, para beneficiar um partido que tem uma representação mínima no nosso país. E eu fiz uma outra consulta também, e extremamente pertinente a este momento, nos países de primeiro mundo, realmente houve uma redução. Agora, nos países de desenvolvimento, não teve redução nenhuma, uma redução mínima, e em alguns lugares aumentaram. Se for fazer uma proporção, né, eu como engenheiro matemático, você vai ver que aumentaram muito mais o número de abortos do que realmente reduziram. Segundo ponto, porque sou contra essa regulamentação do aborto no nosso país. Vocês viram que recentemente na Argentina foi legalizado o aborto. Eu acredito que todos vocês têm acompanhado. Eu estive lá por algumas vezes na Argentina, tive o privilégio de estudar na Universidade Federal de Buenos Aires, fiquei lá 30 dias, um curso que fiz lá. O argentino não é como o brasileiro. E a prova disso virou um caos. Hoje os médicos na Argentina estão nas ruas protestando, não somente protestando, mas entrando na justiça, não aceitando realizar o aborto. Consequentemente, estão descumprindo a lei, eles não estão aceitando. Imagine se isso acontecer também no Brasil. Regulamenta o aborto, começa o aborto, e os médicos começam a falar, eu não vou aceitar, entrando na justiça contra o governo estadual, contra o governo federal. Né? É algo que pode acontecer também no nosso país. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto é o ponto principal. Nós, né, vou colocar, eu, Flávio, eu acredito que a vida humana se inicia a partir do momento que se relaciona um homem ou uma mulher e o espermatozoide fecunda o óvulo. Eu falo isso de conhecimento de causa. Quem mais me incentivou de fazer isso, até eu recebi alguma crítica na internet dizendo que eu não tenho útero, realmente eu não tenho útero. Mas quem mais me incentivou a entrar com essa moção, além do Diogo, foi a minha esposa. E eu tenho aqui, né, eu até trouxe aqui algo, mas eu gostaria de dar uma pausada aqui nessa situação. No meu ponto de vista, do ponto de vista da minha esposa e no ponto de vista, acredito que da maioria aqui presente, a vida humana se inicia na fecundação do óvulo. E se isso acontece, imagine só com 12 semanas de gestação. Eu recebi agora, não é presente não, mas eles me emprestaram, o Diogo, 12 semanas de gestação, a criança já tem, né, pé, perna, braço, cabeça, coração, tem tudo. É deste tamanho aqui, exatamente, aqui está o modelo exato de uma criança com 12 semanas de gestação. Aqui existe vida ou não? É claro que existe. É claro que existe. Prova disso, como a minha função aqui hoje não é falar de religião, porque senão vão falar que eu faço leis para beneficiar a religião cristã, apesar que tem vários amigos da casa aqui que são espíritas, alguns, né, de outras religiões e também estão comigo nessa causa aí. Mas vamos falar então da natureza. Eu tenho aqui em mãos uma mulher que estava grávida de, eu não sei quantas semanas que está aqui, mas eu acredito que era no 7º mês de gravidez. E ela caiu em uma escada e bateu a barriga. E eu tenho aqui, até a Cida ficou com medo de eu chamar ela aqui, Cida. Eu tenho aqui um ultrassom. Eu gostaria que todos depois pudessem pegar aqui das minhas mãos. Olha o tamanho do hematoma, houve um rompimento da placenta dessa mãe. Algo que eu confesso assustador. Se vocês puderem estar olhando aqui depois. Isso ocorreu no dia 3 de dezembro de 2007. No dia 11 de dezembro de 2007, 3 dias após, né? Vou colocar de 3 a 4 dias após, 7 dias.
7 dias após, essa mesma mãe fez o ultrassom novamente. Aqui está o ultrassom. Não tem nem vestígio de rompimento da placenta. Eu acredito que foi Deus. Agora, para quem não acredita, a natureza conspira para proteger uma criança dentro do ventre da mãe. Ô Flávio, você pegou esse ultrassom aí na internet. Esse ultrassom é do meu filho Pedro, de 10 anos de idade. Que está maior do que eu, né? Hoje está um touro, menino. Então, o que eu trouxe aqui desse terceiro ponto, que eu acho um absurdo, nós regulamentarmos o aborto. Hoje no Brasil, existe uma lei que chama Lei 9.605/93, de 93, onde se nós, seres humanos, destruirmos o ovo de uma tartaruga, nós somos presos. Sabia disso? Até vocês, angolanos, tomam cuidado. Se achar uma tartaruga e pisar no ovo, vai preso. A Lei 9.605/93 do meio ambiente protege o ovo de tartaruga. Vamos um pouquinho mais na frente. A Lei 7.653, de 2 de fevereiro de 1988, que todo mundo conhece, que é da Piracema, protege os ovos do peixe. Se uma pessoa pescar nesse período, ele é preso. E eu tenho aqui relato até de um pedreiro, aqui eu fiquei com pena dele. Ele levou uma multa de R$ 5.700 porque ele pescou no tempo da Piracema. Aí eu pergunto para vocês, uma tartaruga, um peixe vale mais do que essa criança aqui? Onde nós estamos com a cabeça? Onde nós vamos parar nesse Brasil? Eu vejo a Globo fazendo aquela, né, idiotice, às vezes, que Brasil que você espera? A pergunta que eu faço para vocês, o que estamos fazendo para mudar o Brasil? O que você está fazendo para mudar o Brasil? Os testemunhos iriam edificar muito mais as pessoas do que o Brasil que eu espero é esse. Estamos defendendo a tartaruga, que também não sou contra. Defendemos o peixe e não estamos defendendo a raça humana. Esse é o Brasil que está hoje aí de portas abertas para nós. Então eu gostaria muito, às vezes você pode falar, Flávio, que importância tem essa moção de repúdio? Importância máxima. Várias cidades do Brasil têm feito essa moção. Eu tenho aqui, né, cidades grandes, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Fortaleza, Joinville, Poços de Caldas, Cachoeira de Minas também fez. Cidades menores também, como a nossa. E nós vamos mandar essas moções para a ministra. E aí cabe a ela, se ela vai tomar a decisão a favor ou contrária à regulamentação do aborto. Então eu agradeço vocês pela presença e eu gostaria que juntos nós lutássemos por essa causa. Muito obrigado.